Olá, meus amigos, minhas amigas, meus colaboradores da verdade, sejam bem-vindos à Escola Ratzinger. Vamos continuar o nosso trabalho sobre o Catecismo da Igreja Católica, agora estudando dos números 11 a 22. Então, o número 11 vai apresentar o Catecismo, você está vendo o slide aqui do lado, como uma exposição orgânica e sintética da doutrina católica. Veja lá. O que é uma exposição orgânica e sintética? Primeiro, orgânica, organismo. Ou seja, todas as partes estão interligadas. Uma fecunda a outra. Uma dá vida e sentido à outra. Então, esses 4 pilares, que no fim das contas tratam sobre fé e moral, né? Mas credo, sacramentos, mandamentos e Pai Nosso formam essa exposição orgânica e sintética. Por quê? Trata do essencial, é uma síntese, é um resumo. Então, muitas das questões que o catecismo traz estão também aprofundadas em outros documentos, exortações, cartas encíclicas. Então, tem muita coisa que o catecismo traz que está baseada em textos muito mais longos que vieram antes e que também coisas que são mais desenvolvidas em textos papais que vieram depois. Papais, sinodais e assim por diante. Certo? Então, o número 12 vai nos falar dos destinatários. Eu aludi a isso em um outro vídeo. Quem são os destinatários? Primeiro, os bispos, os redatores de catecismos, presbíteros, catequistas e todos os cristãos leigos, os fiéis cristãos leigos. Claro que o catecismo representa algum tipo de desafio para quem não tem certa, vamos dizer assim, bagagem filosófica, teológica. Isso deve desestimulá-lo? Não. Estou aqui para isso, por exemplo. Tem outros subsídios que eu vou oferecendo que vão te ajudar neste caminho. Então, compete aos bispos, em primeiro lugar, em cada país, reunirem-se para oferecerem catecismos que de alguma forma traduzam para aquela linguagem, para aquela realidade locais, aquilo que no catecismo está de forma muito densa e para muitos de forma um pouco hermética. Embora, para quem tem uma caminhada na igreja, ele não ofereça dificuldades particulares. Né? Quem tem uma caminhada na formação teológica, sobretudo. Então, no Brasil nós temos um catecismo assim? Não. Certo? Ponto 4 sobre a estrutura do catecismo. O catecismo está baseado nos 4 pilares da catequese ou nos 4 pilares do catecumenato, da iniciação à vida cristã. O primeiro pilar é o credo, número 14. Número 13 fala dos pilares, número 14 vai falar da profissão de fé, o símbolo, o credo. A ordem é importante. A estrutura do catecismo é importante. Primeiro, a fé crida. Você sabe que ao longo da história da igreja, a igreja teve muitos símbolos. O mais famoso, além do credo apostólico, é o niceno-constantinopolitano. Na liturgia nós usamos atualmente 2 versões. O símbolo niceno-constantinopolitano e o símbolo apostólico, o credo apostólico. Lá no comecinho do catecismo você vai ver as 2 versões. Então, o número 14 vai dizer, primeiro pilar, e pilar mesmo é como se fosse uma casa, o credo. Os artigos, os 12 artigos que distribuem, vamos dizer assim, os grandes temas da fé da igreja. Então, aquilo que eu creio é aquilo que eu celebro. Número 15, os sacramentos da fé. Aquilo que eu celebro, os 7 sacramentos, aí vai explicar o que é liturgia, vai explicar cada um dos sacramentos, o nome, a natureza, ministro, os símbolos, a estrutura do sacramento, a forma, a fórmula essenciais desses sacramentos, tudo vai aparecer ali. Então, aquela fé, ou seja, aquilo que nós acreditamos não é puramente intelectual, aquilo também passa para a dimensão cultural, até porque, diz a história da igreja, a norma da oração é a norma da fé. Aquilo que a gente crê, a gente encontra na liturgia. Quando nós estudamos os sacramentários antigos, nós vamos encontrar lá aquilo que nós acreditamos. A liturgia é o testemunho público daquilo que a igreja crê. Tanto que o próprio credo, acabamos de falar, o credo
era recitado no rito do batismo. Então, o próprio credo não é algo isolado, apartado do culto. Aí vamos para a terceira parte, a vida da fé, os mandamentos. Mas, por que o mandamento não vem antes do sacramento? Porque tem uma lógica. Vamos dizer assim, a prevalência da graça. Eu vivo, na minha vida, eu vivo os mandamentos, não por um esforço próprio, simplesmente. Não temos aqui um pelagianismo. Não. A vida da fé, a vida em Cristo, a prática dos mandamentos, ela é nutrida antes pela graça. Ela é movida pela graça, recebida nos sacramentos. Então, os sacramentos são esse motor, são esse impulso da graça, né? Essa dispensação da graça para que nós vivamos os mandamentos. E, por fim, não se vive sem oração. A vida, a prática dos mandamentos exige uma comunhão permanente com Deus, que se dá na oração, sobretudo na oração do Pai Nosso que aparece aí. Se vocês verem, né, o catecismo, o número 5, vão aparecer indicações práticas para o uso desse catecismo. Então, entre o 18 e o 22, vocês vão ver ali, esse aqui eu não vou detalhar, vocês vão perceber que vai falar sobre o tamanho dos parágrafos, o que é cada coisa, o que é cada citação. Você pode aprofundar ali, porque aqui não é objeto da minha exposição. Então, entre o número 18 e 22, olha as indicações práticas para saber o que é o que. Citação, algum tipo de alusão histórica para fundar aquilo que vamos dizer assim, complementar aquilo que o catecismo está dizendo. Muito bem, você gostou desse conteúdo? Curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal, não se inscreveu ainda? Clique aqui para se inscrever, apoie nosso apostolado, você catequista, padre, leigo, religioso, entre no link aqui do apoio, faça parte da Escola Ratzinger, caminhe conosco. Porque quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita, neanche nella morte.